Mateus capítulo de número 21, a partir do versículo de número 12, para nossa meditação, para nossa edificação. Vamos à palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que transforma nosso interior, que orienta as nossas percepções, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Mateus capítulo 21, verso 12, nos diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. E vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, eles indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? Jesus, porém, lhes disse: Sim, nunca lestes que pela boca dos pequeninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Amém. Senhor, fala conosco esta noite, no nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Podeis sentar. Meus irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantos querem que Jesus entre aqui esta noite? Amém? Queridos, não existe nada mais desejado por nós do que termos a presença de Jesus aqui. A presença de Jesus é transformadora, é sobrenatural. A presença de Jesus, ela é simplesmente revolucionária. Nós desejamos e almejamos a presença de Jesus de Nazaré, porque sem ela isso aqui não tem sentido. A razão disso aqui ter sentido é a presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Todavia, uma coisa que nós precisamos aprender é que a presença de Deus também pode ser perigosa. A presença de Deus também pode desconstruir coisas que estamos apegadas. A presença de Deus também pode jogar fora coisas que nós estamos anelando. A presença de Deus pode sim virar a mesa dos nossos desejos. A presença de Deus pode sim pôr um basta em coisas que estão trazendo benefícios horizontais e materiais para a nossa vida. Portanto, nunca se sabe o que pode acontecer quando realmente Jesus entra em um lugar. Quando Ele chega em um lugar, coisas que não estão previstas ou esperadas acontecem, porque Jesus não está preocupado com os meus desejos e caprichos. Ele está preocupado em ser fiel ao mando do Pai, à ordem do Pai, à palavra do Pai. Quando ele entrou no templo a primeira vez, ele era criança, e a Bíblia diz que quando ele entrou, uma mulher chamada Ana, uma profetisa chamada Ana, e um velhinho chamado Simeão pularam maravilhados. A segunda vez que ele entrou no templo, ele era uma criança, e os doutores da lei ficaram maravilhados com a sua sabedoria, com a sua doutrina, pois ele crescia em graça e em estatura diante de Deus e dos homens. Mas agora, senhoras e senhores, Jesus vai entrar no templo e ele vai fazer algo inesperado. Ele vai virar mesas. Ele pega um chicote e sai virando a mesa dos cambistas, derrubando dinheiro, derrubando prata, soltando pombos, soltando carneiros, e com um chicote expulsando aqueles que eram mercadores dentro do templo. E disse: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês a transformaram num covil de salteadores. E fazendo
fazendo isso, achegavam-se a ele os coxos e os cegos, e eles curavam estas pessoas, e as crianças gritavam: Hosanas ao rei, ao filho de Davi. A presença de Jesus pode ser também perigosa para caprichos, desejos, vontades, sonhos e anelos que nós temos, trazendo a Deus como se isso fosse da vontade de Deus. É por isso, irmãos, que os pregadores de hoje não querem pregar isso que eu estou dizendo, porque eles querem comandar as coisas. E qual é a verdade do templo naqueles dias? É que o cliente é quem tem razão, é que o cliente é quem manda, é que o que impera é a vontade dos que vêm. Não é o que Deus quer que se imponha ao povo, mas é a vontade do povo que se impõe a Deus o que Deus tem que fazer. Quando Jesus entra no templo, ele vai desfazer totalmente isso. Hoje esse templo não é mais um templo feito de mãos humanas, um templo de tijolo e de barro, mas esse templo agora é feito de carne, de corações, de pessoas que estão aqui e que foram escolhidas por Deus, que são templo e morada e habitação do Espírito Santo de Deus. E hoje eu desejo que Jesus faça uma visita dentro de mim e dentro de você, e que ele vire, derrube e quebre dentro de nós aquilo que não é da vontade dele. Ele vai quebrar hoje, virar hoje, derrubar hoje e pôr para correr hoje dentro de mim e de você aquilo que não é do agrado de Deus. Ele entra no templo. E o que é que acontece quando Jesus entra no templo? O que é que acontece quando o nosso Senhor chega no templo? Quando você lê no Evangelho de Marcos, se referindo a essa mesma passagem, no Evangelho de Marcos, se referindo a esse mesmo episódio, no capítulo 11, versículo 11, diz que um dia antes de Jesus fazer isso aqui, em um dia antes de Jesus virar a banca, de virar as mesas, um dia antes dele fazer isso, em Marcos 11:11 está escrito que Jesus entrou no templo, e a Bíblia diz que ele observou minuciosamente o que estavam fazendo ali. Ele observou minuciosamente o que as pessoas estavam fazendo dentro do templo. Hoje, o que é que Jesus faz quando ele entra aqui? Tenha certeza, ele está observando minuciosamente tudo o que está acontecendo aqui. Ele está observando quem está louvando, ele está observando quem está aqui apenas por distração, ele está observando quem está aqui brincando, se divertindo, entretendo, quem está aqui para passar o tempo porque não tinha para onde ir. Ele está vendo quem está aqui zombando, brincando, delirando, pensando em outra. Ele está observando a maneira como vocês louvam, como vocês cantam, como vocês adoram. Jesus está observando tudo que acontece aqui dentro, nos mínimos detalhes, cada pensamento, cada emoção, cada oração, cada palavra que você diz, cada louvor que você presta, cada tipo de intenção e de motivação. Jesus de Nazaré está observando. Marcos diz que ele observa e ele se retira. Primeiro ele observou e não disse nada. Ele observou e não fez nada, mas ele se retira. Coisa triste é quando Jesus chega no lugar, observa, mas se retira. E daí quando ele vem de lá no outro dia, é terrível. Ele vem amaldiçoando a figueira, que tinha aparência de ter frutos, que estava verdejante. E ele chega debaixo dela e ela não tem fruto, ele amaldiçoa a figueira. E agora aquela figueira representava Israel, que tinha roupagem de religião, que tinha aparência de ser de Deus, mas não tinha mais o fruto. Ele então vem no segundo dia, e quando ele entra no templo, ele vem para arrebentar tudo. Ele vem para trazer uma revolução. E a primeira coisa que o texto diz é que Jesus, entrando no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo.
Você pode repetir isso comigo? Expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. O que é que isso significa? Jesus hoje vai expulsar de dentro de cada um de nós o espírito do materialismo que está movendo os cultos das igrejas evangélicas. Se tem uma coisa que tem movido pessoas virem a muitas igrejas, aqui muitas não vêm, porque se você olhar nessas igrejas que você der aqui, que Deus vai te dar aqui, dê um dinheiro que o milagre vai acontecer, pague a sua cura que você vai receber, estão lotadas, porque o espírito das pessoas, o desejo das pessoas, o âmago das pessoas é compra e venda, é negociata com Deus, é negócio com as coisas de Deus, é usar Deus para alcançar os seus caprichos, é usar Deus para alcançar os seus sonhos. Este espírito, irmãos, não deva ser o espírito que rege a vida do crente. Nós não estamos aqui diante de um balcão de negócios das últimas novidades dos negócios da fé, não. Nós não estamos aqui para cambiar as bênçãos de Deus. Esse espírito mercantilista, esse espírito materialista, de uma espiritualidade regida a ganância, a desejo, a buscas materiais, Jesus está com um chicote na mão e Ele vai tirar de dentro de quem quer que tenha este sentimento no seu coração. Tenha certeza disso. Hoje Jesus está aqui e Ele está virando a mesa de muita gente. Ele está virando de dentro. Irmãos, o materialismo representado aqui é uma coisa crescente dentro das igrejas. Não há um testemunho sobre tive uma visão, sobre tive uma intimidade com Deus, tive uma experiência profunda com o Espírito Santo, tive um avivamento interior, tive um apaixonamento por Deus renovador. Não, é só sobre coisas muitas vezes que tange somente o que se pode ver, tocar, receber e ganhar, mas não tem nada a ver com a razão do templo e da presença de Deus. A razão do templo era de Deus se encontrar com o homem e o homem se encontrar com Deus. Para que nós estamos aqui? Para armar cada um seu balcão, um dizendo quero casamento, o outro dizendo preciso de emprego, o outro precisa de casa nova, de carro novo, como se estas coisas fossem as prioridades. Não, a prioridade não é isso. A prioridade é o reino de Deus e as suas justiças, e estas coisas materiais, elas nos serão acrescentadas dentro da medida das nossas necessidades. Deixa Deus virar a mesa hoje. Deixa Deus virar a mesa do materialismo de dentro de você. Deixa Deus destruir hoje essa mesa de câmbio, dessa espiritualidade made in China, made in USA, made in Casa Bahia, made in sei lá o que. Jesus está entrando e está varrendo hoje, expulsando do nosso meio o espírito materialista, o espírito da cifra e do materialismo, que quer transformar o evangelho de Jesus Cristo num balcão de negócio. O evangelho não é balcão de negócio. O evangelho é poder de Deus para a salvação. O evangelho é poder de Deus para a transformação. O evangelho é para a purificação de pecados, é para tirar de dentro de nós justamente o desejo da sanguessuga. Ele expulsa os cambistas, os que vendiam. Meu irmão, quem é que vendem hoje? Quem são os vendedores de esperança? Pastores. Estão vendendo esperança para o povo, vendendo milagre. Eu já vi um pastor dizer: irmã, se você tiver com seu filho doente e você for no médico, você não vai ter que pagar a consulta. Se tiver que cobrarem para você fazer um tratamento, você não vai pagar. Por que na igreja você não vai dar uma oferta para receber um milagre? Irmão, isso é um lobo, isso é um vagabundo safado, isso é um trambiqueiro do inferno. Nós não estamos aqui para vender nada. Deus manda avisar: eu não estou à venda.
A minha presença não está à venda. As minhas bênçãos não estão à venda. Não se compra com dinheiro o que é de Deus, porque Deus é o dono da prata e do ouro. Ele é o Senhor do universo. Você pode aplaudir e louvar a Deus. Ele está agindo. O chicote dele está passando. As mesas do materialismo estão virando. Ele expulsou os que vendiam e os que compravam no templo. E derribou a mesa dos cambistas. A palavra cambista vem de câmbio. O que é câmbio? Barganha. Deus não gosta de quem barganha. Deus, eu estou dizendo aqui, se tu me der R$1.000 amanhã, eu vou te dar 2 meses de jejum até 4 horas da tarde, todo dia. O que é isso? Barganha. Deus detesta isso. Isso é câmbio. Irmãos, se você receber alguma coisa de Deus, é graça. É graça de Deus. E se você tiver que fazer alguma coisa para Deus, não faça em troca de nada, faça apenas por gratidão. Não, mas eu tenho uma oração mais forte. Vem aqui que se eu botar a minha mão, eu lhes garanto em nome de Jesus, que se minha mão for na sua cabeça e eu orar, Deus pode até operar um milagre, mas tenha certeza, a minha mão não será mais abençoada do que a mão da sua mãe orando por você, porque sua mãe lhe ama muito mais do que eu, e seu pai lhe ama muito mais do que eu. Essa coisa de magia, de vender e de comprar, Deus não recebe. Esse tipo de culto não é aceito por Deus. Deus até recebe esforços, labutas e trabalhos quando é dentro do parâmetro norteador da palavra. Porque o sacrifício, irmãos, no templo tinha que ser preparado, trazido, engordado em casa. Você tinha que ver o cabrito nascer, pegar ele novinho, alimentá-lo de criancinha, dar leitinho para ele, dar o lanchinho para ele, dar um matinho, uma graminha para ele, deixar ele crescendo. Quando ele crescia, que chegava a idade de levar para o templo, você pegava um cabresto, colocava nele, depois de ter cuidado, protegido, trabalhado, tratado, medicado quando estava doente. Aí você vem com ele, deu trabalho esse cabrito. Esse cabrito, foi luta com esse cabrito, mas você preparou o cabrito. Aí você traz o cabrito para o templo, chega lá, oferece e Deus recebe, e Deus se agrada. Mas eles não queriam mais ter trabalho de pegar o cabritinho novo, de criar o cabrito, de cuidar do cabrito, de ver o cabrito crescer. Eles queriam chegar no templo e pegar o cabrito já pronto, e do jeito que estavam lá, já pegavam o cabrito pronto, sem nenhum tipo de relação com ele, e o sacrificava no templo, achando que Deus ia receber. Muita gente está assim, não ora, não jejuma, não clama, não busca, não faz vigília, não lê a Bíblia, aí quer chegar aqui na igreja e pegar tudo pronto, tudo feito, tudo preparado, como num passe de mágica, como se Deus fosse um gênio da lâmpada, um Aladim celestial. Você está redondamente enganado. Deus não é bobo, nem é comprável, nem é enganável. Deus é o Senhor da história, e Ele se compraz em sinceridade, em quem labuta, em quem faz a obra dEle com carinho e com cuidado. Eu não posso demorar aqui, mas eu iria falar muito de gente que chega aqui e diz: o culto está pesado. Claro, tu passou a semana todinha sem cultuar a Deus no trabalho. Você tem que vir de casa trazendo culto. Você tem que vir de casa trazendo seu cordeiro. Pergunta para o seu irmão: você trouxe o culto hoje? Ou você está querendo comprar o culto aqui? Você tem que trazer de casa, lá do trabalho, lá da sua família. Aí você traz o salmo, o outro traz o louvor, o outro traz a adoração, o outro traz o cântico, aí traz para a igreja. Aí quando chega aqui, já está o fogo aceso.
Mas o cara passa o domingo todinho de pernas pro ar com ventilador, olhando futebol, olhando porcaria, olhando o programa de auditório, jogando aqueles como é jogo, velho, que eu não sei como é o nome daquelas pragas. Aí passa o dia todo assistindo aquelas porcarias. Aí quer chegar aqui na igreja e diz: o culto está pesado, eu estou com sono. Só pode, seu infeliz. Tu passou o dia todo vendo futebol, olhando para Gabigol, brincando de videogame, e quer chegar aqui, pegar o culto pronto e querer que Deus se mova. Deus não se move assim não. Deus se move quando de manhã você diz: Deus, estou aqui, e chega na igreja e diz: comecei o dia com Deus e vou terminar o dia com Ele. Aplauda Jesus de Nazaré. Está virando a mesa. Deixa ele virar a mesa. Deixa ele expulsar o câmbio de dentro de ti. Isso não é ruim não. Senhor, expulsa de dentro de mim os cambistas. Expulsa de dentro de mim o materialismo desenfreado. Expulsa de dentro de mim. E aqueles cambistas saíram correndo. Ele também virou as cadeiras. E os que vendiam pombas. Aí o texto diz que ele grita: está escrito. O que é que Jesus faz quando ele entra no templo? Ele vem para relembrar o que está escrito. Você pode dizer comigo? Ele vem para relembrar o que está escrito. Se você quiser ver uma igreja crescer de verdade, ela tem que ter duas coisas, e isso você pode olhar em toda a história da igreja. Não apenas nos avivamentos em Atos do Novo Testamento, até nos avivamentos que houve no Antigo Testamento. Duas coisas estavam juntas: a Escritura e a oração. Jesus hoje está vindo a essa igreja nos lembrar que sem Escritura e sem oração e sem Escritura, não haverá um avivamento nessa igreja, e não haverá um avivamento e uma vida cristã saudável. Você diz: pastor, por que é que eu sou um crente demente, um crente fraco, um crente oscilante, um crente ambíguo, um crente inconstante? É porque está faltando na sua vida leitura da palavra e a vida de oração. Se sua vida estiver permeada nesses dois âmbitos, se ela estiver suprida com a Escritura, com uma vida pautada na palavra e com uma vida constante na oração, tenha certeza, não haverá montanha que você não diga saia do meio e ela não sai do meio. Não haverá demônio que fique diante de você, porque você vai resisti-lo na fé, e as artimanhas mundanas você vencerá, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Porque, irmãos, devagar a igreja está se rendendo a uma coisa chamada pragmatismo. O pragmatismo está entrando nas igrejas, e eu, como pastor, tenho que falar, e eu preciso chamar vocês para um nível mais elevado. Eu quero uma igreja pensante, uma igreja sábia, uma igreja que tem conteúdo. O que é pragmatismo? Aprenda isso. Pragmatismo é uma ideologia que nasceu nos Estados Unidos, estão trazendo para o Brasil. O que é pragmatismo? Pragmatismo é a ideologia que diz: a questão não é o que é certo, é o que dá certo. A questão não é o que é correto, é o que funciona. Funcionou, deu certo, deu crescimento, vamos adotar pragmatismo. O que faremos para atrair pessoas? Vamos criar essa ideologia. Vamos botar umas luzes, umas câmeras de fumaça. Vamos pregar uma mensagem mais light. Não fale em pecado. Não pregue sobre erro, que isso expulsa as pessoas. Expulsa as pessoas não. Expulsa os endemoniados.
Porque quando uma pessoa vem para a igreja com o Espírito de Deus, movida pelo Espírito de Deus, e se fala em pecado, ela baixa a cabeça, se arrepende e chora e diz: Deus, eu preciso de transformação. Quem tem compromisso com a palavra não está nem aí se vão aceitar, se não vão aceitar, porque a questão não é você impor o que você quer para Deus, não. É a palavra de Deus que impõe para você o que você tem que fazer. Está escrito: a minha casa será casa de oração. E vocês a transformaram num covil de salteadores. Hoje, Jesus está aqui, expulsando ladrões. Pastor, mas cadê esses ladrões? Estão dentro de nós. Os ladrões da alegria estão dentro de nós. Os ladrões da santidade estão dentro de nós. Os ladrões do ânimo, da espiritualidade estão dentro de nós. Porque de onde é que procedem as guerras que há entre nós? Se não das cobiças, dos desejos que estão dentro de nós, que roubam a nossa atenção das coisas divinas. Irmãos, os nossos problemas acontecem dentro de nós. É aqui dentro que está uma tuba de feras, sempre roubando de nós aquilo que Deus quer. E é aqui dentro que Jesus está entrando com um chicote para bater naquilo que não agrada a Ele e está dentro de nós. E o que Ele está querendo lhe lembrar é: meu filho, você é minha casa. Você é templo e habitação do meu Espírito. E você é para ser chamado casa de oração. Mas você tem se convertido em um covil de ladrões. Você sabia que, por exemplo, eu estou pregando aqui e alguma coisa dentro de você está roubando sua atenção? Jesus está querendo expulsar um ladrão que não deixa você assistir o culto. Aqui tem gente que eu acho que tem Alibaba e os 40 ladrões dentro dela. Não presta atenção na palavra, não presta atenção no culto, é olhando para lá, para cá. É um frivião. Jesus hoje vai expulsar frivião, comichão nos ouvidos. Ele vai expulsar tudo. Ladrões de atenção dentro de nós. Aí ele diz qual é o propósito da gente estar aqui. Qual é o propósito, igreja, da gente estar aqui? A gente está aqui porque isso aqui tem que ser casa de oração. Casa de oração. Meu irmão, não existe nada mais fantástico do que isso. Nós estamos aqui para falar com o Criador dos céus e da terra, para termos comunhão com aquele que chama as estrelas pelo nome. Nós estamos aqui para termos comunhão com aquele que sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Nós estamos aqui para confabularmos, para conversarmos, para chegarmos a uma conversa profunda com aquele que abre mar, que acalma a fúria do fogo, que derruba muralhas, que cura leprosos, que abre caminho onde não tem caminho, que faz mesas no deserto, que faz coisas tremendas na terra. Você está aqui para falar com o Senhor da história, com aquele que governa o universo, com aquele que manda em Satanás e nos demônios, com aquele que tem autoridade para fazer o impossível acontecer. Você está aqui para falar com Ele. Eu sempre gosto de dizer: Jesus Cristo está vivo. Quem falou com Ele hoje? Você vê que o diabo quer roubar o sentido do templo. Casa de espetáculo, casa de show. Você já notou que tem gente que no louvor só falta morrer de pular? Quando você cita a escritura, ela dorme. Está errado.
Está errado. Gente que dorme o culto todinho, mas quando está assistindo um filme em casa, pode dar 2 da manhã e os olhos não pisca, grelado. Que é isso? Por causa da falta de comunhão. Quanto menos você tiver comunhão com Deus, mais esse ambiente, se for espiritualmente e verdadeiramente da palavra, mais ele se tornará para você uma coisa enfadonha. Mas quanto mais íntimo de Deus, e você chegar aqui e a palavra estiver sendo ministrada, mais ela vai entrar suave ao seu coração e mais edificado você será. A salvação é por graça, mas a comunhão acontece por meio da vida de oração. Uma das primeiras estratégias do diabo contra a igreja está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A primeira estratégia foi: vamos perseguir. E eles perseguiram a igreja, ameaçaram a igreja. E sabe como foi que a igreja venceu as perseguições, as prisões? A Bíblia diz que a igreja meditava na doutrina dos apóstolos e a igreja orava. E quando ela orava, Deus mandava anjos às prisões e era aberta os cárceres. No capítulo 5, o diabo agora não está mais perseguindo, ele está infiltrado num casal hipócrita chamado Ananias e Safira, que inventa uma mentira a respeito do dinheiro. E a Bíblia diz que os dois caíram mortos, porque Deus revelava ao apóstolo. No capítulo 6, o diabo agora não está mais nem perseguindo, nem se infiltrando, ele está agora distraindo. Qual era a distração? Havia problemas com as pessoas, mulheres que eram judias, com as que não eram judias, e estava dando confusão na distribuição das cestas básicas. As mulheres que não eram judias estavam reclamando na igreja: pastor Pedro, é porque as pessoas que vai distribuir a cesta básica só quer distribuir para o povo que é judeu, e nós que não somos judeus não estamos recebendo a cesta básica. Foi a confusão dentro da igreja, e os pastores perturbados, a confusão, os crentes brigando, e era confusão, e Pedro se atribulando com os crentes, com as confusões, com o ministério das mulheres, com o ministério do departamento dos homens, e era confusão, e o apóstolo perdendo a cabeça, e a luz ficou acesa, e o ar-condicionado não desligaram, e o pastor tem que olhar para o tijolo que está caindo, e Pedro: parem! Isso é do diabo. O diabo está querendo me tirar da posição. Elejam diáconos, 7 homens, cheios do Espírito, de fé e de boa reputação. E eles vão cuidar das mesas, cuidar das viúvas, cuidar dos negócios de distribuição de cesta básica para o povo. E nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Você sabe por que muitas igrejas estão caindo nos pedaços? Porque os pastores se transformaram em promotores de eventos ou gerentes de lojas, procurando manter os clientes sempre alegres e sempre com a razão. E aqui ninguém tem razão. Quem tem a razão é a palavra de Deus. Quem manda é o Senhor. Aplauda Jesus. Quantos ainda querem que Jesus entre no templo? Ele expulsa o materialismo. Ele relembra o que está escrito e define qual o propósito da igreja. Casa de oração. Deus está chamando a igreja para orar. Nós estamos precisando orar. Orar. Não me diga que você não tem tempo. É mentira. É mentira. Quem tirou hoje, nem que seja 1 hora para comer, que diga aleluia. Hein? Uns 20 minutos para ir no banheiro. E tem gente que vai no banheiro e ainda passa mais meia hora olhando no celular, mesmo depois de ter coisado. Pergunte para um jovem aí: não pude ir para a igreja porque eu estou estudando a prova. Mas pergunte para ele se ele não teve tempo de namorar. Eu duvido. O rapaz está namorando, apaixonado, ele pode ter prova, ele diz que não vem para o culto por causa da prova, mas eu duvido ele deixar de namorar. Ele namora, nem que seja o online, a câmera online, mandando aqueles bonecos com beijo. O quê?
não deixa de namorar não. Mas nós, irmãos, estamos negligentes na vida de oração. Olhe para o seu irmão e diga: você está orando, meu irmão? Era um puritano chamado John Freyhan, que não cumprimentava ninguém dizendo paz do Senhor. Ele cumprimentava dizendo: ei, irmão, aí estendia a mão. Você está orando? Você está jejuando? Você está buscando a Deus? Já pensou trocar a paz do Senhor, pegar na mão do irmão e sair dizendo isso? Eram os puritanos, homens de oração. A rainha Elizabeth II da Inglaterra disse: eu tenho mais medo de um crente em oração do que os canhões da Rússia apontados para a Inglaterra. O homem, quando está em oração, ele é uma potência, ele move com as leis da natureza. Oh, glória a Deus. Ora, cristão, em vez de tu contar teus problemas no Facebook lá resolve nada. Vai desabafar, vai derramar tua queixa para Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. A minha casa será casa de oração. Derrama tua queixa perante Deus, não vai para o Facebook não. O que tem de crente em Facebook, se pisar no pé dele, aí bota como se não estivesse querendo dar indireta, mas dando indireta. Tem crente, pessoas que pisam no pé da gente e ficam dando dentro da igreja dizendo que é santo. Pare com isso. Você está dando bola de carne para o diabo comer e se alimentar. Você está dando razão aí, ó, como é a cachorrada é grande lá dentro, olha os crentes se matando. O diabo fica dizendo isso, vendo as postagens de muitos crentes. Só tem uma pessoa que você deve contar os seus problemas. Conte para Jesus de Nazaré. Se sua esposa não for sábia, não conte nem para ela, que ela vai piorar. Às vezes tem reunião no ministério pesada e o pastor diz: isso aqui é segredo. Aí o pastor chega em casa, a esposa diz: e aí, como foi a reunião? Foi bênção. E o que foi que o pastor disse? Você guarda segredo? Claro que sim, amor, eu também guardo, vá dormir. Não é eu não, viu? Fico pensando, isso é o pastor com a Bárbara. Não, graças a Deus, minha esposa, eu posso confiar nela. Graças a Deus, eu não estou mentindo aqui não. A minha casa será chamada casa de oração. Mas quando Jesus chega, os ladrões correm. Você pode dizer comigo: quando Jesus chega, os ladrões correm. O ladrão da tua alegria está correndo hoje para fora. Os ladrões do teu ânimo, da tua felicidade, da tua paz, Jesus está expulsando hoje. O que acontece quando ele entra no templo? E eu quero isso aqui demais para essa igreja de Cascavel. A presença dele atrai aqueles que a religião desatrai. Eu não sei se isso é um neologismo, existe essa palavra desatrair? Não sei. Existe? Hein? Algum professor de português aqui, língua portuguesa? Existe a palavra desatrair? Atrair, desatrair. Você sabia que tem alguma coisa errada com a igreja? Tipo assim, por que as pessoas que Jesus atraía, a igreja faz é botar para fora? Por que as pessoas que se sentiam à vontade com Jesus se sentem desprezadas pela gente? Porque Jesus não está no templo, está um fariseu, um pitbull no altar. Quando é um pitbull que está aqui, aí entra o pecador, os crentes ficam logo tudo, a roupa dela. Mata a pessoa. Quando Jesus chega, o cego vem, o coxo vem, o paralítico vem.
Mas, pastor, tu viu aquela roupa escandalosa? Deixa ela se converter, deixa ela tomar um leitinho. Quando ela tiver com a barriguinha cheia de leite, nós começamos a dar um caldo de mocotó, um caldo de feijão, aí uma sopa, depois um pirão, depois um arrozinho, depois ela vai comer assim um pirão bem grosso. Jesus nunca chegou dizendo, você pecou. Não, primeiro ele curava, perdoava, não condenava, abraçava, depois ele dizia, não peque mais. Quando Jesus chega no templo, ele atrai pessoas que a religião geralmente desatrai. Eu conheço um monte de gente que ama Jesus, que tem carinho por Jesus, mas não quer estar no meio de igreja. Porque as pessoas em volta de Jesus muitas vezes atrapalham quem quer ver Jesus. As multidões em volta dele estão atrapalhando os zaqueuzinhos por aí ver Jesus. E tem muitos Zaqueu que não sobe na árvore e vai-se embora, porque veio ver Jesus, mas o povo que está em volta de Jesus, em vez de deixar Jesus aparecer, atrapalha Jesus ser visto. Alô? Quem eram os maiores impedimentos às pessoas entrarem no reino? Os religiosos. Jesus disse, vocês nem entram, nem deixam o povo entrar. Vocês são guias cegos. E é por isso que o povo está doente. Mas Jesus está no templo. E aí, meu irmão, não me pergunte que eu não sei explicar. Cego ganha confiança, coxo fica valente, aleijado fica cheio de ânimo, leproso perde medo. Porque pela lei era proibido ele se aproximar, o cego entrar, o aleijado chegar ali onde Jesus. Mas eles se enchem de coragem, porque percebem que aquele que está ali não vai expulsá-los, não vai rejeitá-los, não vai desprezá-los. Pelo contrário, terá solução para as suas dores e para os seus problemas. É por isso, irmãos, que nós não podemos deixar ninguém sair daqui machucado. Venha do jeito que você está, porque o que leva um homossexual, a uma lésbica, a um travesti, a um drogado, a um bandido entrar aqui dentro, é porque eles acreditam que aqui dentro não está apenas pessoas, mas está o Rabi das mãos furadas, o oleiro da eternidade, que pode mudar a sua vida pelo poder do Evangelho. Aplauda Jesus de Nazaré. E foram ter com ele ao templo coxos, cegos e coxos, e ele os curou. Hoje é possível que haja aqui cegos, coxos e surdos. E Jesus, quando ele está, ele cura. Você pode dizer comigo, Jesus está no templo. Então ele está agindo. Ei, hoje pode haver curas aí físicas, mas pode haver curas mentais, curas emocionais, pode estar havendo curas espirituais agora, porque Jesus está aqui, a presença dele é desejada, é anelada, é buscada, é louvada, é aplaudida, é glorificada, é almejada, é bendita esta noite. Então pode acontecer sim. Agora, pelo amor de Deus, se ele está aqui, se ele chegou aqui, faça como esses cegos e esses coxos. Se Jesus chegou no templo, se acheguem a ele, venham a ele, se aproximem dele, cheguem para perto dele. Venha com seu aleijão, venha com sua deficiência, venha com sua fraqueza, venha com sua impossibilidade. Ei, vem com teu mar que ele pode abrir, vem com tua Jericó que ele pode derrubar, vem com teu Jordão que ele pode abrir, vem com o leão que te persegue, que ele vai partir o leão ao meio, vem com esta fornalha e ele vai entrar dentro dela contigo, mas venha ele. Vem. Sabe, irmãos, eu estou pensando agora lá na minha igrejinha do interior, quando eu era menino jovem, uma hora dessas já tinha crente chorando.
com essa mensagem que eu estou pregando aqui. Se derramando, dando glória. Nós estamos num novo tempo. E a espiritualidade está precisando levar chicotadas para acordar. Porque, irmãos, quando Jesus cura esse povo, não há nenhuma reação, não há nenhuma expressão de alegria. Jesus está no templo, Deus está ali. O que há é um espírito de crítica no ar, de observações mórbidas e até de raiva. A Bíblia diz que os escribas e os fariseus e os sacerdotes viram as maravilhas, viram os milagres, mas a Bíblia diz que eles ficaram com raiva. Eles ficaram aborrecidos, porque se acostumaram com o templo, mas não querem a manifestação do Deus do templo. Querem uma religião de doutrinas, de culturas, de raciocínios, mas quando Deus está solto agindo, não aceitam. Não acreditam que aquele carpinteiro de Nazaré, tocando cegos e aleijados, é o próprio Deus encarnado. E sabe o que é que Deus faz? Deus levanta um louvor espontâneo dentro do templo. Quando ele chega, religiosos continuam religiosos, mas quem é livre como criança se enche de alegria e de gratidão e de adoração. Aqueles religiosos continuaram religiosos. Aqueles homens da religião não foram mudados por Jesus. A presença de Jesus não os mudou. Por isso uma coisa é terrível, chama-se religião. Quando você se acostuma com um culto, quando você se acostuma com a liturgia, com tudo aqui, e chega um agir diferente, e você fica, mas fulano da igreja diz que os dons pararam. Mas eu fiz um estudo reformado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Escute isso aqui que eu vou dizer sem medo de estar errado. O que Jesus transforma, homem nenhum reforma. O que Jesus transforma, Ele sustenta e só aperfeiçoa. Não há nenhum momento a Bíblia dizendo que o meu exterior se corrompa, o meu interior de vez em quando. Não, não. Ele se aperfeiçoa, Ele cresce sempre. Ele se renova sempre. Os homens reformam coisas estereóticas. Os homens reformam culturas enciclopédicas e mentais e culturais e doutrinárias. E Deus tem o seu papel em realizar essas coisas por meio dos homens. Mas o que sustenta a igreja de pé não é a religião, não é Lutero, não é Calvino, não é Armínio, não é Jonas Eduardes. O que sustenta a igreja de pé é o sangue do Cordeiro, é o Espírito de Deus, é Jesus, o Filho do Deus vivo. Xaracandarabá. Quem pode glorificar, glorifica. Quem não crê que glorifica, fica calado. Mas os meninos vão louvar. A Bíblia diz que as crianças, irmãos, começaram a cantar Hosana! Hosana! Hosana, o filho de Davi. Isso não era assim não, irmãos.
Hosana, Hosana. Não. Natal não chegou ainda pro coral. As crianças gritam. Você já viu criança gritando? Você acha que criança conhece nível de volume de voz? Você acha que criança conhece afinação de voz? As crianças gritavam. Por que fariseu fica perturbado com zoada de glória a Deus e aleluia? Meu irmão, uma pessoa que não gosta de ouvir um barulho de alguém que está exaltando a Deus, ela está cheia de demônios. Irmãos, uma pessoa que acha ruim, glória a Deus! Mas como é que você acha ruim uma coisa dessa? Mas Deus não precisa disso. Não é Deus que precisa disso não, meu filho. Sou eu que preciso. Eu preciso adorar. Eu preciso louvar. Você acha que Deus precisa do meu louvor? Oh, estou tão triste esperando o louvor de vocês. Me louve. Não, meu irmão. Quando Deus te chama para louvar, quando Deus te chama para pregar, não é porque Ele precisa de você não, Ele está lhe dando um privilégio. Ele está lhe dando um privilégio. É um privilégio para mim estar aqui hoje pregando a palavra, anunciando que Jesus é o Senhor. E os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi. E a Bíblia diz que eles se indignaram. Esse espírito ainda está dentro da igreja. Quando eu falo igreja, no contexto geral, formalismo, a ortodoxia litúrgica. Luta, irmão, para você não perder a espontaneidade. Porque duas coisas podem acontecer. O texto diz que os fariseus estavam dando pitaco a Deus. Mande eles parar. Ai, infeliz. Mande eles parar. Jesus disse: mando nada. Lá em João, Jesus disse: se eles pararem, as pedras clamarão. Aleluia. 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 Os adoradores estão aqui. Então levante essa mão e comece a adorar o Senhor. Glória! Aplauda Jesus de Nazaré. Uhul. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Ele está aqui. Manda eles parar. Tu não está vendo o que é que eles estão dizendo, não. Jesus disse: sim, eu estou ouvindo. Aí Jesus largou Bíblia neles. Não lestes que é pela boca dos meninos e das criancinhas de peito que Deus tira o perfeito louvor? Eu quero que você fique de pé agora. A minha pergunta é: será que Jesus passou aí dentro de você? Ele passou aí. Então vem aqui para a gente orar, venha. Vem aqui.